Bom dia, bom dia. Olá, pessoal, como que vocês estão? Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Já pegaram o café de vocês? Porque bate-papo bom tem que ter café. Se não tiver café, não é um bate-papo legal, né? Então, já pega o seu café. Vou esperar um pouco. Já pega o seu café e vamos para um bate-papo bem interessante hoje. Vou trazer aqui muitos exemplos práticos do dia a dia para que a gente possa compreender sobre, com mais profundidade, o tema que nós vamos falar. Então, sejam todos muito bem-vindos. Antes de tudo, eu quero agradecer a presença de todos vocês, todas as pessoas que puderam participar diretamente ou que depois também fizeram, né, a sua contribuição lá no YouTube, através das lives gravadas lá no YouTube. Eu quero agradecer para vocês de todo o meu coração. Muito obrigada por ter me acompanhado, né, do seu jeito, da sua maneira, durante todo esse processo que foi aqui a construção dos nossos encontros, né, na jornada de volta para casa. Então eu vou encerrar a jornada hoje por questões profissionais, né, e a vida é assim, né, nós precisamos estar sempre nos adaptando para que as coisas possam fluir. Então, por questões profissionais, eu vou encerrar a jornada hoje, né? Mas vou deixar aqui mais uma contribuição para que vocês possam continuar aqui buscando o seu autoconhecimento e o seu entendimento. Então, eu quero agradecer de todo o coração a todas as pessoas que têm dado a sua contribuição aqui no meu trabalho, e eu quero dizer que foi uma experiência maravilhosa. Eu aprendi muitas coisas, trouxe muitas reflexões importantes para o meu trabalho, para o desenvolvimento do meu trabalho, e que com certeza eu vou aplicar, eu vou trabalhar nessas questões. Muito obrigada por todos que estiveram aqui e que também podem dar continuidade nos estudos lá no YouTube, através das lives que ficam gravadas lá no YouTube, tá bom? Então eu quero te parabenizar por mais um dia estar aqui, tirando esse tempinho para olhar para você, para se conscientizar e refletir com mais profundidade. Hoje nós vamos falar de um tema que às vezes é muito comum, até nós mesmos no nosso dia a dia, às vezes a gente pensa que por que nada muda se eu já fiz de tudo? Então hoje eu quero trazer essa reflexão para que você compreenda, será que de fato você já fez de tudo? Será que dentro daquilo que você quer olhar, você já fez de tudo? Talvez esse já fiz de tudo é uma forma, né, fictícia de falar, né? Então você pode estar passando por essa situação no seu momento atual, e aí você se sente cansada, frustrada, acreditando que não é possível mais encontrar alguma saída. Mas eu posso te garantir que existe sempre mais uma saída. Então muitas vezes nós baseamos no que eu já tentei de tudo, do que é conhecido para as pessoas que estão à nossa volta ou as pessoas com quem nós vamos falar do nosso problema, do nosso desafio no primeiro momento. Então, quando a gente compreende que, não, se eu já tivesse feito de tudo, eu já teria novos resultados. Então, por aí a gente já começa a perceber que eu ainda não fiz de tudo. Eu já fiz de tudo que era esperado, do que era conhecido. Então, eu preciso buscar outras informações para sair dessa ilusão de achar que eu já fiz de tudo. Recentemente, eu fui procurada por uma senhora que ela já fez de tudo para emagrecer. Ela já entrou na academia, já fez acompanhamento com nutricionista, ela já fez dietas, né, vários tipos de dieta, já tomou medicação e agora, por último, ela fez redução de estômago, cirurgia bariátrica. No primeiro momento, né, todos esses movimentos trouxeram algum resultado, mas não aquilo que ela gostaria, né? Ou seja, ela já fez de tudo o que era esperado. Mas então, por que uma pessoa que tenta tantas coisas, ela ainda não teve o resultado que ela gostaria? Porque às vezes ela já fez de tudo dentro de uma visão mais racional, mais lógica, né? E como a gente vem construindo aqui, trazendo essa reflexão para vocês que acompanham aqui a jornada, o nosso problema não é o problema. O problema, o excesso de peso, só está trazendo uma informação que ela, pelo mecanismo que lhe é sugerido, ela olha, ela faz dieta, ela entra na academia, ela faz ginástica,
ela toma uma medicação, né? Tudo são mecanismos que vão procurar olhar para a, a, a causa, né? Para o sintoma, né? O sintoma que é o excesso de peso. Então, quando ela veio me procurar para conversar sobre essa questão, ela disse: eu gostaria de conhecer mais sobre o seu trabalho e perceber onde é que, de repente, ele pode me ajudar, ele pode contribuir com o meu resultado. Então, quando a gente começa a olhar para esse problema e procurar compreender quais são as possíveis causas emocionais que estão por trás desse excesso de peso, aí sim, aí ela pode encontrar mais resultado do que aquilo que aparentemente ela tem recebido, né? E como a gente já tem falado aqui, a questão, né, do excesso de peso, ele tem uma função. Então a gente precisa olhar também quais são as causas emocionais que essa mente entende que ela precisa manter daquele tamanho, mesmo ela recorrendo a tantos recursos. E até, né, um nível mais profundo, que é uma cirurgia. Então está comprovado, né, que as pessoas que se submetem a cirurgias bariátricas, redução de estômago, e que depois elas não têm um acompanhamento psicológico, ou seja, um tratamento, elas podem, né, vir a sofrer diversas questões ligadas à saúde delas, e também ou desenvolver outras questões. Por quê? O que acontece? A necessidade de preenchimento, né, que é uma questão emocional, ela continua lá. Então, não foram tratadas as causas que levam com que a pessoa desenvolva aquela compulsão, de repente, aquela compulsão alimentar. Então, quando a causa não é tratada, ela pode até não conseguir mais comer coisas mais sólidas, né? E fica ali limitada. Mas se houver uma necessidade emocional, ela pode buscar outros recursos, como estar. Também já tem uma estatística que muito das pessoas que tratam da obesidade somente com a redução de estômago, no futuro elas começam a desenvolver outras questões que nomeadamente, elas se tornam alcoólatras. Por quê? Como o sólido, o estômago não aceita mais e ele limita ali uma quantidade de sólido, né? Porque a pessoa se sente cheia, o líquido não tem essa sensação. Então o estômago aceita melhor. Então veja que, como não foi tratada a origem, né? Quais são as causas emocionais que fazem com que aquela pessoa tenha a necessidade de preencher esse vazio, ela vai buscar outra forma. Ela não pode mais a comida, mas de repente ela pode o líquido. Então, ao invés de ter, de repente, um excesso de peso, ela vai se tornar, de repente, um alcoólatra. Então, veja que as questões emocionais, elas estão diretamente ligadas a tudo que está nos acontecendo. Então, o problema não é o problema. O problema é só uma denúncia. Eu tive outra cliente, né? Essa outra senhora do excesso de peso ainda não fez o acompanhamento, né? Ela só me procurou. Mas eu tenho uma outra cliente que ela me procurou porque ela estava com uma outra questão que ela também já tinha tentado de tudo para perceber o que estava dificultando o desenvolvimento dela na área profissional que ela quer. Então ela já fez mais cursos, ela já estudou outras ferramentas, ela já começou a estudar sobre oratória, sobre comunicação, e ela tem todo um know-how de conhecimento que habilita ela de palestrar, de falar em público, sem problema nenhum, racionalmente, né? Só que, quando ela está diante do público para falar, o que acontece? Ela sente a garganta prender, ela diz que ela acelera as palavras, ela sente uma desconexão do que ela está falando, do público, das pessoas, do momento, do agora, e ela quer sumir dali, ela quer fugir daquela situação. Veja, ela já tentou de tudo. Ela já tentou de tudo que era conhecido para que ela ultrapassasse aquela situação. Só que veja que mesmo fazendo de tudo aquilo, ela ainda sentia essa sensação, e isso era o quê? Extremamente desconfortável para ela. Né? Porque imagina você achar que você está habilitado para fazer algo, e você entra em movimento, mas depois o resultado não é satisfatório para aquilo que você espera, para suas expectativas. E você tem plena convicção que você é capaz. Veja o quanto que é frustrante. Só que, felizmente, né, há pessoas que elas não estão mais querendo ficar nessa roda de samsara, vivendo frustração, problema,
sem compreender as suas questões. Então ela quer sair do que é conhecido, do que está ao meio dela, no sentido de que, ok, eu já falei com as pessoas, eu já vi, e ela quer buscar uma resposta, porque ela não aceita mais continuar daquela forma. Então, ela vai procurar ferramentas e outras formas de compreender como que é possível ultrapassar essa dificuldade e o que está ligado à origem desse problema. Então, no caso dessa minha cliente, foi feito um trabalho com ela de hipnose, e ela compreendeu onde estava a origem do problema dela, né? Então, através dessa junção das ferramentas, foi desenvolvido todo um trabalho e futuramente ela está aí palestrando e logo ela também vai trazer aqui o depoimento dela aqui para contribuir com o meu trabalho. Então veja que o problema ele só é uma forma de mostrar para você que algo não está bem. E um dos veículos mais poderosos para mostrar isso é o nosso corpo. Então, o que você sente, por exemplo, em determinadas áreas da sua vida? O que o seu corpo diz? Quais são os medos que têm paralisado a sua vida? O que você já tentou e que ainda não trouxe o resultado que você quer? Qual é a área da sua vida que você já tentou de tudo, mas ainda não alcançou o resultado? Então, é hora de você refletir que será que eu já tentei de tudo mesmo? Será que eu não tenho que tentar outra forma diferente de analisar o problema? Eu não tenho que testar, né? Não é tentar, testar. Será que eu não tenho que testar outra forma de observar o problema por outros pontos de vista? E será que eu não devo testar uma ferramenta que trabalhe o meu emocional também em paralelo com o meu comportamental? Porque aqui também tem outra questão, que na maior parte das vezes as pessoas acreditam que é no comportamento, não é? É só no comportamento que vai fazer com que aconteça o movimento de mudança na vida dela. E já está comprovado que não é dessa forma. Uma coisa é o racional, você compreende, você sabe como fazer, como executar. Mas o seu emocional é que te orienta, que te norteia. Então, eu sei palestrar, vamos dizer, né, no caso da minha cliente. Eu sei o que é uma palestra. Eu trabalho de forma racional para executar uma palestra. Mas por que eu não consigo? Veja que não é tão linear dessa forma. Então, por mais que ela fizesse curso de oratória, preparação, né, técnicas, né, várias outras coisas, ela poderia até ter um desempenho. Mas a questão de fazer com leveza, fazer se sentindo capaz, se sentindo bem, preparada para falar diante de uma multidão de quantas pessoas forem necessárias. Essa é a diferença. Então, não é só a mudança comportamental. E é isso que eu trabalho com as minhas clientes. Eu não trabalho com elas só a questão comportamental. Eu trabalho com elas primeiro a questão emocional e depois o comportamental. Por quê? Todo o resultado também que nós queremos, nós precisamos entrar em ação. Nós precisamos entrar em movimento. Mas eu preciso estar com um emocional equilibrado, estabilizado, para me dar sustentabilidade na ação que eu quero. Então, por exemplo, uma pessoa que ela quer lutar, que ela quer entender ou, por exemplo, mudar o corpo dela. Ela quer olhar para a saúde dela. Adianta eu falar com ela que ela tem que caminhar, que ela tem que fazer ginástica, que ela tem que beber água, que ela tem que fazer atividade física? Ela pode até ir. No primeiro momento, ela se matricula, se inscreve na academia, faz lá uma semana, está super motivada, como é o caso dessa cliente. Ela vai, ela se inscreve, mas por que não tem resultado? Porque não tem força emocional para dar continuidade. Não tem musculatura emocional para ir para a academia mesmo o dia que ela não está com vontade. Ela não consegue compreender que existe um meio, né, um caminho para que ela alcance aquele resultado. E não vai ser num passe de mágica. Então, às vezes, quando a pessoa até se recorre a uma cirurgia, ela pode achar também que vai ser um passe de mágica. E veja, não funciona para todo mundo. De repente, há pessoas que perdem. Né? Faz uma cirurgia, perde peso, com um mês perde muitos quilos. Mas funciona para todo mundo? Não. Então veja que o que é conhecido não vai funcionar para todo mundo. Por isso é que nós temos que buscar outras estratégias e compreender que se eu já tentei de tudo e as coisas não estão acontecendo no resultado que eu quero, existe algo que eu ainda não fiz. E aí a gente sai dessa ilusão que eu já fiz de tudo. Não, você já fez de tudo que era conhecido. Será que você já tentou outros pontos de vista? Será que você já testou outros pontos de vista na sua vida?
Então, na nossa vida, todas as áreas, elas estão sempre trazendo essas denúncias para nós. Seja no financeiro, seja nos relacionamentos, seja no nosso cuidado com a nossa saúde, né? Seja a sua observação, ela vai estar o tempo todo. Então, o nosso corpo é o primeiro veículo importante para trazer toda essa informação para nós. E aí, se você está centrada no agora, se você está bem emocionalmente, você vai ter compreensão do que o seu corpo está te dizendo. O que o seu corpo está te informando. E aí, através desse veículo, você pode começar a compreender o que você ainda precisa testar na sua vida para você ter outros resultados. E não baixar a guarda e desistir achando que você já fez de tudo. Não, você não fez de tudo. Você fez de tudo o que era esperado. E também, o que é esperado também pode trazer só apenas resultados esperados para você. Agora, quem é que vai saber qual é o melhor resultado para você? É quem? É você. Então, se você estiver satisfeita com o seu resultado, de repente você fica por aí. Você fica se sentindo frustrada, desanimada e diz, tá bom, eu já alcancei aqui alguma coisa, então tá bom. Mas se você não está satisfeita e se você não contenta simplesmente com o mais ou menos, você vai procurar compreender que se você pode mais, você quer mais. E aí existe possibilidade de mais. Para tudo tem possibilidade de mais. A gente sai dessa mentalidade de escassez, de achar que tudo tem que ser que um pouquinho só, né? E acreditar que eu posso mais e eu vou atrás desse mais. Então, quando eu vou atrás desse mais, eu quero juntar, eu compreendo que eu preciso juntar, unir as duas coisas, o meu emocional e o meu comportamental, para que um possa trazer o equilíbrio para o outro e assim eu caminhar em direção àquilo que eu quero, àquilo que eu desejo. Faz sentido para vocês? Comenta aqui para mim se faz sentido para vocês o que eu estou falando e qual é a área da sua vida que você não está tendo o resultado que você gostaria e o que você tem feito. Comenta aqui para mim que eu quero saber. E para além, né, da gente achar, né, ter essa ilusão que nós já tentamos tudo e nada mudou, existem muitos padrões inconscientes, né, que sabotam o nosso processo de crescimento. E você às vezes não consegue compreender sozinha que isso está acontecendo na sua vida. Então, você acha que muitas vezes, é porque eu sou assim mesmo, porque eu fico desanimada, é porque eu estou sozinha, é porque ninguém me apoia. Isso são desculpas, né, racional que a sua mente traz para você. Mas se você buscar compreender de uma forma mais profunda, você vai ver que não é. Isso é uma denúncia, né, que o seu corpo traz. O seu corpo traz essa denúncia desses padrões inconscientes, dessas crenças inconscientes que você tem, né, essa repetição de padrão. E aí é onde que a gente entra com o conhecimento sistêmico para compreender o que está por trás também nessa gama espiritual, porque a nossa família, ela é que nos oferece, né, esse campo emocional inconsciente, é a família que nos oferece. Nesses primeiros momentos de vida, nessa primeira interação que nós temos, é no ambiente familiar. Então é a família que vai nos moldando, né, e vai trazendo toda essa informação emocional que depois cria o quê? O nosso campo emocional inconsciente. Então eu quero prosperar, mas eu tenho uma informação na minha família que dinheiro não traz felicidade, tem lá uma guerra por causa de dinheiro, houve morte por conta do dinheiro, então como que eu vou prosperar? Mas racionalmente eu não consigo perceber qual é a junção de uma coisa e outra. Mas quando eu falo em prosperar, quando eu penso em ganhar mais dinheiro, eu tento de tudo. Eu estudo mais, eu vou para a internet, eu procuro fazer todos os movimentos, mas eu não consigo avançar. Por quê? Porque existem informações inconscientes que ter dinheiro é perigoso. Veja só como que as coisas não estão, né, isoladas. Tudo tem essa junção. São pilares, né? É o pilar físico, emocional e o espiritual. E está tudo conectado. E dessa mesma forma, o que um sente, o outro tem interferência direta no outro. Então, para a gente também ter resultados, a gente também precisa trabalhar nas 3 dimensões. E que aí vai trazer todo o movimento, né, para a nossa vida. E aí você vai compreender que
existiam causas inconscientes, lealdades familiares, padrões inconscientes, que travam a sua prosperidade, o seu crescimento, e mesmo você tentando de tudo, você ainda continua ali patinando e tendo algum movimento, algum resultado, mas não o resultado que você gostaria, o resultado que você almeja para a sua vida. Só que hoje, felizmente, há ferramentas maravilhosas e a junção dessas ferramentas nos possibilita encontrar outras possibilidades e compreender como que nós podemos utilizar essas ferramentas na nossa vida e ter resultado, que é o que nós queremos, né? Todos nós que estamos aqui precisamos ter resultados na vida, porque nós vivemos ainda em uma matéria, né, que precisa de tudo da questão do dinheiro, né? O dinheiro é uma energia de troca e nós precisamos trocar para a nossa sobrevivência, para nosso bem-estar, para a nossa saúde, nós precisamos fazer essa troca. Então, nessa dimensão material, nós ainda precisamos fazer também esse movimento. Então, a gente quer resultados e a gente quer uma vida com abundância, com prosperidade, fluindo em todas as áreas da nossa vida, porque também nós não temos aqui essa mentalidade que se eu sou feliz em uma coisa, eu tenho que ter azar na outra. Não, nossa vida é para ser plena e feliz. E assim, eu procuro compreender, através dos mecanismos das ferramentas, como que eu posso utilizar essas ferramentas para o meu benefício, para viver uma vida com mais abundância, prosperidade, que é tudo que a gente quer e é tudo que a gente deseja de melhor. Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu quero agradecer a presença de todos vocês mais uma vez. Muito obrigada a todos pela contribuição. Que vocês possam continuar buscando, né, o conhecimento, a informação para fazer diferente na vida de vocês. E se esse conteúdo fez sentido para você, venha fazer parte do meu desafio de 21 dias em um grupo privado, onde nós vamos trabalhar ferramentas, técnicas, muita escrita terapêutica, para que a gente possa entrar e aprofundar nesse mundo de autoconhecimento, para começar a viver essa jornada de transformação e de leveza nas nossas vidas, que é tudo que nós queremos. Então, o link vai estar aqui na bio, você pode clicar lá e adquirir o seu desafio e com certeza será um prazer estar com você nessa jornada e auxiliar no seu processo de cura. Então, eu vejo vocês lá dentro do desafio agora. Para o futuro também terão outros quadros, tem aqui outras ideias para a gente continuar mais próximo, mais juntinho. E qualquer questão, pode também me contactar pelo meu direct ou através do meu WhatsApp, que vai estar nas minhas redes sociais. Um grande beijo a todos, muito obrigada por todo o carinho que eu recebi, por todas as mensagens de apoio, e eu espero continuar recebendo o apoio de vocês. Beijinhos e até a próxima.